Sim, sim, alô, alô, opa, cheguei. E os que aí estão atravancando o meu caminho, ora estes passarão, e eu passarinho. Canta, canta, meu passarinho, canta. Canta que os seus males quem canta espanta. É ou não é? Show do passarinho. Agradecendo você, Luciana Egídio. É assinante. Agora ela é membro aqui do canal, Luciana. Maria Tereza, Suzana Ribeiro. Meu Deus do céu, quanta gente boa. Estamos caminhando para 70 pessoas como membros aqui do canal. E o objetivo é chegar a uma família de 100. Aí partiremos para outros objetivos. Mariana Aio, um beijo. Diana Souza, Denis Augusto, a Maria Fontão. E lá vem gente, o Titã Cameraman, Beatriz Nunes dos Santos, Magda Oliver, a Denise Maria, Dalva Silva, a Daiane Siqueira, a Odair MGH, há um mês, né? Ela é VIP, a Odair MGH. Paulinho, eu sou VIP. A Odair MGH, obrigado por tudo, viu? Um beijo para você, com todo respeito, amor e carinho. Olha, para ser membro, basta você abaixo do vídeo acessar esse momento para se tornar membro e será um prazer muito grande. Se não puder, a amizade continuará sendo a mesma, porque o mais importante é que você esteja aqui no canal conosco, quando eu sei que há tantas outras boas opções. Tem no YouTube canais maravilhosos, rádio, televisão, quanta coisa boa tem, e que privilégio meu você escolheu o nosso canal. Então, por favor, ouça a história de hoje, lindíssima. Uma das histórias assim mais bonitas que eu já recebi. Ouça a história, não deixa de se inscrever, por favor, é muito importante a tua inscrição, e também curta o canal mandando o teu joinha. Isso tudo fortalece a gente perante o YouTube, que vai propagar o nosso canal, fortalecendo-o. E aí receberemos muito mais histórias, o que para nós é sempre muito importante, porque o nosso canal é muito produtor. Nosso canal, ele consegue produzir 2 histórias por dia, 2 vídeos por dia. Olha, talvez dos canais todos do YouTube, um dos mais produtivos. Eu tenho essa expectativa. E faço tudo isso por amor, com uma equipe gostosa, uma equipe boa, com o único objetivo de te agradar. Tá certo? Isso posto, vamos à história de hoje. Uma história realmente tocante. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Em como ela descobriu as coisas que eu preciso te falar. Meu Deus, quanta coisa ela descobriu. Em como ela descobriu. História linda e começou. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Maristela Lins da Silva e hoje eu quero lhe contar no que se transformou a minha vida depois daquela minha descoberta. Tudo aconteceu exatamente assim. Era começo da noite, não olhei propriamente no relógio, mas no momento em que eu entrei no carro, o rádio funcionou assim que eu liguei a chave e se fazia ouvir a Voz do Brasil, aquele jornal famoso que quando está no ar, a gente sabe que são 19 horas em Brasília, ou, como já tinha começado, devia estar mais ou menos perto disso. Mas a verdade foi que o rádio não permaneceu ligado. Eu não tinha cabeça para ouvir nada.
nem a mais bela das músicas, e muito menos eu poderia ouvir um jornal. Eu estava transtornada, transformada, enlouquecida, tanto que eu batia com muita violência a porta do carro, coisa que eu detestava que os outros fizessem. Mas desta vez, eu fiz. Eu bati a porta do carro com violência. Mas vou relatar aqui o que eu havia feito minutos antes. Eu tinha recebido o envelope com as fotos que o detetive particular que eu havia contratado tinha me entregado. Aquelas fotos eram provas cabais de que eu de fato era traída pelo meu marido. Eu já tinha quase que certeza absoluta disso. Quer dizer, tudo indicava que sim. Mas assim, absoluta convicção eu não tinha ainda. Tanto que contratei o profissional em investigação, exatamente com este fim. Gastei um dinheiro que eu nem tinha, mas eu precisava de vez tirar aquela dúvida. E fiquei ansiosamente aguardando o resultado e louca para que a resposta do detetive fosse aquela: senhora, eu tenho que lhe informar que as suspeitas são totalmente infundadas. Seu marido não tem ninguém fora do casamento. Segue os passos dele o tempo todo e, olha, é um marido exemplar. Eu queria escutar isso. Sinceramente, eu contratei aquele detetive para ouvir isso. Mas não foi isso o que aconteceu. Essa era a resposta que eu queria ter recebido. Mas, infelizmente, foi outra. As investigações se mostraram frutíferas, ainda que seus frutos fossem os mais amargos e indigestos frutos desse mundo, até venenosos. Eu diria que frutos até mortais. Mas o detetive, além de ter flagrado o meu marido com a outra, ele havia feito várias fotos. Ele me trouxe o envelope com as fotos e eu as tinha visto. E na medida em que eu via aquelas fotos, eu chorava, eu sofria, eu experimentava a pior das dores, o que é se descobrir traída. Por isso, certa vez, eu ouvi de uma tia minha. A minha tia falou assim: eu sou tão feliz com o meu marido, que se um dia alguém descobrir algum caso dele fora do casamento, por favor, não me conte, eu não quero saber. Eu não quero nunca acordar desse sonho que é o meu casamento. Eu acho que nesse dia, por inexperiência da minha parte, eu até critiquei a minha tia e achava que ela havia dito um absurdo. Mas agora, provando a dor daquela descoberta, a traição, eu podia entender perfeitamente cada palavra dita pela minha tia. Meu Deus, como é difícil para uma mulher fazer essa descoberta. E ainda mais quando ela vem acompanhada por uma prova irrefutável. As fotos não mentem jamais, ou pelo menos não mentiam naquela época, porque hoje em dia dizem que facilmente elas podem ser manipuladas, montadas, as fotos digitais, né? Aquele tempo não era assim. Então, cega de ódio, muito cega de ódio, eu apanhei aquele envelope e mais uma mochila com poucas roupas. Eu entrei no carro e dei partida. Quando o carro já estava funcionando, eu olhei e vi o meu filho, ele vinha correndo ao meu encontro. Eu estava com os vidros levantados, eu não conseguia ouvir nada. Eu apenas vi o rosto angustiado e a boca dele se movendo para formar a palavra: mãe, espera! Eu mais fazia a leitura labial do que escutava. Mãe, espera! Mas a verdade é que nada, e nem mesmo o grito e o apelo de meu filho me faria parar. Eu ainda olhei no banco do passageiro e o envelope com as fotos que o detetive havia me mandado estava lá. Saí da garagem como uma flecha e eu dirigi pela primeira vez costurando entre os carros que voltavam do trabalho.
Por diversas vezes eu quase bati o carro. Eu via as mãos levantadas para mim e aquele dedo do meio em destaque, pessoal me mandando para aquele lugar pelas loucuras todas que eu fazia. Eram todos os motoristas me xingando pela maneira irresponsável como eu dirigia. Eu estava louca, completamente louca. Nunca antes na minha vida eu tinha feito aquilo. Eu criticava quem fazia e quantas vezes eu também xingava o irresponsável que era capaz de conduzir um carro daquele jeito. Mas observe que tudo aquilo que criticamos nos outros, um dia, devido às circunstâncias, também somos capazes de fazer, e quem sabe até pior. Era exatamente agora o que acontecia comigo. O meu pé pesava muitos quilos sobre o acelerador. Eu não sabia exatamente para onde eu iria, então eu fui dirigindo a esmo, talvez procurando um caminho onde eu pudesse imprimir velocidade ainda maior. Era exatamente aquela letra do Roberto Carlos que estava comigo, sabe? Eu vou fugindo pela vida sem querer chegar. Nada vai mudar meu rumo e nem me fazer voltar. Eu vivo fugindo sem destino algum, sigo caminhos que me levam para lugar nenhum. Foi quando eu passei pelo trevo e ganhei a rodovia. Agora sim, parecia mesmo um caminho aberto, aquela rodovia à minha frente, e eu acelerei o carro ainda mais. Quando eu li a placa que me indicava o litoral, eu rapidamente pensei: mar é dele que eu preciso agora. Do mar. Entrei à direita. Ao contrário da cidade, a estrada estava bem tranquila, vazia. Pouco movimento, especialmente na descida para o litoral. No meio da semana havia pouco trânsito para a região da praia. Já havia mais de 1 hora que eu tinha saído de casa. A noite ia se agigantando, enquanto meu coração se acalmava gradualmente. A serra, o meio da serra, as curvas mais acentuadas, o barulho dos pneus contra o asfalto nas curvas que eu fazia. Eu vou fugindo pela vida, fugindo por uma estrada sem querer chegar, mas nada vai mudar o meu rumo nem me fazer voltar. A serra estava terminando. A proximidade com o mar me fazia sempre mais calma. À medida que a raiva ia atenuando, passando, a vontade de voltar para casa começou a chegar. Ai, que vontade que eu estava agora de voltar para casa. Por que eu não dei atenção para o meu filho? Por que eu não atendi o meu filho? Por que eu não parei para abraçar o meu filho? Esse desejo ia aumentando em mim. Eu já me arrependia por ter o deixado da forma que eu havia feito. Deixei o filho falando sozinho quando claramente ele gritava por mim, chamava meu nome, ele queria falar comigo. Mãe, mãe, espera! Por que eu agia assim? Ele de nada tinha culpa. Ele era ainda mais vítima do que eu própria. Fiz mal, muito mal, e eu já me arrependia. Terminei a serra, já estava agora ao nível do mar. Entrada da cidade a 500 metros, mas não havia a claridade de sempre. Aquela cidade praiana havia sofrido um apagão. Sim, um apagão. Estava tudo escuro, muito escuro. Será que de fato era um apagão? Sim. Ou estava escuro só para mim? Ou eu que estava enxergando a vida daquele jeito? Eu também me sentia em trevas. O arrependimento a essas alturas já era imenso. E finalmente eu peguei a avenida principal da cidade. Já havia começado o processo de me arrepender da decisão tomada, de ter saído de casa do jeito que eu saí, nos modos em que eu saí. Foi quando os meus olhos se depararam com aquelas luzes que me cegaram de vez. Eram os faróis de um caminhão vindo na minha direção. O caminhão me deu a impressão que ele vinha de frente comigo. Assim, na pista contrária, mas de frente comigo. Mas as suas luzes me cegaram momentaneamente. Por poucos segundos, eu não consegui enxergar mais nada. E meu carro derrapou para fora da estrada, em um trecho sem guarda-corpo. Eu pensei que eu desceria alguns metros e conseguiria controlar o carro.
eu não contava com um grande buraco escavado na minha descida, o que fez com que o carro capotasse várias vezes até que ele caiu na água e começou a afundar. Já era a água de um braço do mar que se fundia a um rio de água doce. E foi nessa mistura, água doce com a salgada, que eu caí. Fiquei, nos primeiros instantes, desesperada, com medo de que a água entrasse no carro. E aí, de fato, ficou tudo escuro, até que eu apaguei. 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 Não sei por quanto tempo, mas eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava no meu próprio quarto em casa. Fiquei aflita tentando lembrar de como eu tinha saído do carro. Fui até a janela e eu vi que a casa estava vazia. Na verdade, vazia mesmo. Não havia nada. Nem móveis, nem gente, nem meu filho, nem as minhas plantas. Apenas o chocolate, o meu pequeno cachorrinho, que tinha exatamente essa cor, daí o seu nome, o Chocolate. Ele me abanava assim a cauda e olhava para mim, meu lhasa apso. O Chocolate era o cachorrinho que olhava para mim. Nessa hora, eu me sentei então na cama e procurei minhas roupas. Eu sentia muito frio, sabe? Muito frio. Havia apenas um lençol fino para eu me enrolar. Eu resolvi investigar os outros cômodos, mas ao mover a maçaneta, eu descobri que eu estava trancada naquele quarto. Então eu comecei a gritar: socorro! 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 Mas eu gritava de uma forma abafada: socorro! 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 Sabe quando você grita de forma abafada e as pessoas não podem te escutar? Socorro! Socorro! Ninguém respondia. Eu senti que o quarto estava molhado. Os meus pés estavam dentro de uma poça gelada d'água. Eu tremia de frio. Eu escutava alguém por perto gritando que eu estava em hipotermia. Fechei os meus olhos e os abri novamente na esperança que eu estivesse vivendo um pesadelo. A poça d'água alcançou os meus tornozelos e continuou a subir. Os pés molhados tocaram os pedais. Ora, que pedais são esses? Do carro? Meu Deus! Eu pensei, eu estou no carro! Eu ainda estou no carro e a água continuava a subir. Ouvi uma voz assim bem ao meu lado: mãe, ô mãe, fala comigo. Mãe, sou eu, o Danilo, o seu filho. Ué, eu estou ouvindo meu filho? Sim, eu estou escutando o Danilo, meu filho. Será que ele está no carro comigo também? Olhei para o banco de trás e não havia nada lá. Nem água e nem o banco. Olha, e nem o carro. Eu estava de novo no quarto. O meu corpo parecia pesar mais do que 1 tonelada. Eu percebia que eu estava deitada, mas eu não conseguia me mover. Eu queria abrir os olhos e falar com o meu filho. Eu queria receber um abraço do meu filho. Eu queria que aquele inferno acabasse, porque eu me sentia dentro do inferno. Ao lado da cama, a enfermeira, ela colocava uma substância calmante no meu soro. E eu escutei quando a enfermeira falou: hoje ela está mais agitada do que o comum. Talvez ela saiba que hoje é aniversário do filho dela. Já tem um pessoal aqui esperando para vê-la. O pessoal veio visitar a paciente.
Na sala de espera, Danilo, meu filho, era quem aguardava de maneira impaciente. Era o primeiro aniversário dele sem o meu abraço. Ele vinha todos os sábados, pelo menos todos os sábados me ver. Ele tentava me acordar, conversar comigo. Uma vez, eu, Maristela, até cheguei a abrir os olhos, mas disseram que era normal esse tipo de reflexo nas pessoas no meu estado de coma. Era assim que eu estava, em coma. Quando chegou a hora, o Danilo, ele entrando assim no quarto, ele chamou pelo pai. Pai, vem. Eu escutei. Mas eu escutei quando o pai respondeu para o Danilo: filho, vai você, é seu aniversário. Eu não vou suportar a cena. Prefiro não entrar, filho. Vai você. O Danilo, meu filho, ele entrou. Ele me abraçou. Ele me disse: mãe, a senhora está tão magra. Só que neste dia eu também podia sentir uma leve agitação. Eu estava mais agitada. A enfermeira tinha razão do que o costume. Havia algo diferente acontecendo comigo nesse dia. Alguma coisa extraordinária estava acontecendo comigo. E eu demonstrei claramente que eu tinha reconhecido a voz do Danilo. Eu tinha reconhecido a voz do meu filho. Eu tinha sentido o seu cheiro. Eu conversava, eu tentava, mas a voz não saía. Eu queria responder a ele. Os médicos e enfermeiros conversavam a meu respeito e todos ali sabiam, e principalmente o Danilo, meu filho, sabia que a mãe deles lutava para se libertar daquele corpo trancado, fechado, da minha vontade própria. Eu tentava, mas eu não tinha controle nenhum sobre a situação. Danilo, ele olhava para mim, sua mãe, cheio de tristeza e de saudade. Então ele chegou mais perto de mim. Ele deu um beijo na minha testa. Ele falou, mas parece que o tempo passou rápido. Ele já estava se despedindo quando ele viu a enfermeira comentar com o médico: olha como ela dorme serena. Ela deve ter sonhos sempre lindos. Mal sabia a enfermeira que eu tinha, na verdade, pesadelos. Pelo menos naquele instante eu me sentia assim. O Danilo, ele fechou a porta do quarto com suavidade, sem saber se valeria a pena vir me ver com mais frequência, voltar outras vezes. Nessa hora, eu fiz força. Eu queria chamar por ele, tipo: Danilo, não vá. Sabe, Danilo, eu tô te escutando, Danilo, fica. Eu queria chamar por ele, mas ainda não foi possível. Mas eu estava percebendo tudo como jamais perceberam nos últimos tempos. Assim que meu filho saiu, entrou o Norberto, meu marido. Ele se aproximou. O Norberto tocou a minha mão, mas sem segurá-la. Apenas ele colocou assim a mão dele sobre a minha. Pude sentir o calor dele. Lembro de Norberto, meu marido, ter dito: Maristela, lamento tanto você ter ficado assim, sabe? Inerte. Nossa, isso é tão triste. Eu sinto que isso só lhe é possível pela falta total de consciência. Mas sabe, Maristela, eu não considero que isso seja vida, não. Sinceramente. Do jeito que você ficou, do jeito que você está, eu não posso chamar isso de vida. Por isso, sou sincero em lhe dizer: se eu pudesse escolher, eu teria escolhido que você descansasse de vez. Mas quem sou eu? Quem sou eu? De certa forma, ouvir claramente isso do meu marido foi uma decepção. Foi uma decepção. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele achava melhor que eu morresse. Era o que significava descansar.
nas palavras dele. Mas o que ele não sabia é que eu estava me recuperando. Eu estava novamente sentindo a vida fluir em mim. Era como se a vida retornasse aos poucos. Eu respirava. Eu fazia força para respirar. Eu apenas ainda fazia força para isso e fazia força para falar. Mas alguma coisa que eu não sabia o que era me impedia. Mas eu estava recuperando todos os meus sentidos. Foi quando eu senti que a audição, de fato, era o melhor sentido de todos os que eu tinha. Pois eu percebi o celular vibrar. Veja, não é que o celular tocou, o celular vibrou. Observe, ele estava no vibra e eu percebi. E eu percebi assim, era justamente o celular do meu marido, do Norberto. E ele atendeu o celular, estando ali pertinho do meu leito, no hospital. E o que ele falou foi me levando de vez ao lugar de onde eu havia saído para viver tudo aquilo que agora eu estava vivendo. Ele falou ao celular assim, e eu escutei. Oi, amor. Já estou indo para aí. Sim, hoje é aniversário do Danilo, meu filho. Eu passei com ele aqui no hospital. Não, no máximo em meia hora eu vou estar aí. Tá, pode esperar. Vamos sim, eu topo. Achou legal? Não, o Danilo não. Eu achei que ele fosse querer jantar, mas nem isso ele quis. A vida sem a mãe para ele acabou. Tem razão. Comigo é diferente. Ela tá na mesma. Não, zero reação. Nada. Tá. Me espera. Eu tô indo. Um beijo. Também te amo. Também te amo. Tá. Não era possível. Não era possível. Eu estava agora bem consciente e ele, Norberto, estava combinando com a outra um encontro no momento em que me visitava no hospital. Eu me lembro de nessa hora ter conversado com Deus ou com um anjo, eu não sei. Eu sei que estava acessível para mim. Então eu não sei se Deus fica à disposição de qualquer um, porque eu me considero qualquer uma. Então eu era um anjo, mas mesmo assim já seria um privilégio grande. E eu conversei com aquele ser de luz que estava ao meu dispor e que eu não consigo definir quem era. Eu disse assim: se for para eu voltar a viver, eu quero voltar agora. Agora ou nunca mais. Você está escutando? Eu falava para o ser de luz que eu via à minha frente. Se for para eu voltar a viver, eu quero agora. Ou agora ou nunca mais. Você está escutando? Você está escutando? E foi depois de um grande esforço que eu abri os olhos. E eu olhei para ele. Olhei para ele. Era o Norberto, meu marido, que acabava de desligar o telefone. Mas ele percebeu que desta vez eu olhei para ele de modo diferente. Eu acho que meus olhos voltaram a ter brilho. Eu resmunguei. Eu queria falar, mas não saiu a voz. Saiu um resmungo assim. Eu estava voltando à vida. Eu estava voltando à consciência. Ele, o Norberto, meu marido, se assustou. E tanto é verdade que, assustado, ele apertou a campainha chamando a enfermeira, que veio correndo. Junto com a enfermeira veio o médico. Talvez ele tivesse pensado que eu estivesse morrendo. Não, engano. Eu não estava morrendo. Eu estava voltando a viver. O médico me estubou, tirou aquele tubo da minha traqueia. Foi um grande alívio. Foi um grande alívio. Eu não sei como, mas eu falei. Gritei por ele: Beto! Foi do meu jeito de sempre. Eu fui entendida. Ele entendeu. Ele estava na parte já externa do quarto, saindo, mas diante do meu chamado,
Beto! Beto! Diante do meu chamado, eu não sabia se aquilo havia soado alto ou baixo, mas chegou até ele, tanto que ele voltou. E quando eu o vi, eu, mesmo com todas as dificuldades momentâneas de fala, mesmo com todas essas dificuldades, eu falei: escutei você falando com ela. Vai ao encontro. Eu nem sei o que você faz aqui. Sim, lógico que eu sei. Você está aqui para ouvir de mim. Está aqui para ouvir de mim que eu não morri. Que eu estou viva. E bem viva, Beto. Pergunte aos médicos. Pergunte a eles. Eu estou viva e bem viva. E agora que você já sabe disso, pode ir. E diga a ela que eu sou dura na queda. Mas não quero você. Não lutarei por você. Fica com ela. Eu estou voltando à vida, depois de ter aprendido a cuidar melhor de mim. Eu acho que só me foi permitida essa volta para que eu cumpra exatamente o que eu prometi do outro lado do mistério, que eu vou cuidar melhor de mim. E foi exatamente assim que naquele dia eu voltei à vida. Depois de ter ficado 1 ano e 1 mês em coma, repito, 1 ano e 1 mês em coma. Nesse período, acreditando na minha morte ser irreversível, nesse tempo, foi tempo suficiente para o meu marido ficar noivo e até marcar casamento com a moça com a qual ele já me traía e cuja descoberta me fez sofrer um acidente e passar por tudo que eu tinha passado até ali. Tudo tinha sido por causa dessa moça e ele estava com ela, noivo e de casamento marcado. Na verdade, só meu filho havia ficado ao meu lado aquele tempo todo e do meu lado aquele tempo todo. Mas Deus me havia dado uma segunda oportunidade e eu tinha a obrigação de aproveitá-la ao máximo. Ainda naquele dia mesmo, o meu filho foi chamado de volta ao hospital e eu pude cumprimentá-lo pelos seus 18 anos. Era o dia do aniversário dele, de 18 anos. Ele voltou e eu pude cumprimentá-lo pelos seus 18 anos. Data tão importante na vida de um ser humano, de uma pessoa, e eu vi dele que era o melhor aniversário que ele passava de toda a sua existência na minha recuperação. Fiquei ainda no ambiente de hospital mais 5 dias e depois não houve mais necessidade, afinal eu estava totalmente recuperada. O neurologista me dizia que meu caso era raríssimo e vale nesse instante como informação oficial e científica. Qual é a probabilidade de alguém voltar do coma depois de 1 ano? As chances de recuperação de uma pessoa que esteve em coma por mais de 1 ano são relativamente baixas. A taxa de recuperação após 1 ano em coma, publicado no periódico científico Neurology, a taxa de recuperação após 1 ano é de 4%. 4%. Isso foi apurado numa pesquisa científica 25 de abril de 2023. Portanto, eu sou resultado de um milagre, ou quase isso. Mas o mais impressionante é afirmar o seguinte: se eu não tivesse sofrido o acidente, provavelmente eu teria perdoado o Norberto, meu marido, porque já na noite em que eu saí de casa sem rumo, eu já estava completa e perdidamente arrependida e só queria voltar para casa. Mas, infelizmente, eu sofri o duríssimo acidente e não morri por um milagre. Fiquei pouco mais de 1 ano ausente e já foi tempo mais do que suficiente para o meu marido agendar o seu 2º casamento. Você vê como tem gente fria neste mundo? Gente fria, calculista. O mais incrível
foi que depois que eu me recuperei, ouça, ele ainda fez menção de querer desistir do que ele havia programado na minha quase não existência com a outra. Mas eu reiterei tudo o que eu tinha dito naquele dia, porque ele na minha vida novamente, nem pintado de ouro, não queria mais, nunca mais. Sim, eu sou do tipo de dar informações completas. Eu acabei encontrando outra pessoa depois disso. Vivo com essa outra pessoa e somos felizes. Meu filho se casou e me deu uma neta linda de nome Priscila. E meu marido com a outra chegou a se casar, mas o casamento dele durou apenas 2 anos. Aliás, não chegou a 2 anos. Eu hoje resolvi escrever para contar a minha história. Isso me ajuda a desabafar, a colocar essas emoções para fora. E principalmente eu gostaria de ouvir as opiniões das senhoras e dos senhores a partir de agora. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my feet? Tell you I'm trying, but how much is enough for me? I bring you roses to your place, surround you with angels to guide your when I want. I tell you I'm leaving, but how long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. I'm trying, but how much is enough for me?